É só você confiar. Só você confiar. É só você confiar. Graças a Deus. Queridos, mais um dia que o Senhor tem nos concedido, mais um ano. Hoje, de repente, poderíamos parar para fazer balanço sobre o que fizemos e deixamos de fazer. Mas eu aprendi que o tempo passou, né? E nos resta agora visualizarmos o futuro. Porque o que passou não se pode mais, de forma alguma, retocar. Então temos que olhar para frente. Jesus, ele está propondo a mim e a você, todos os dias, a obra dele diante de nossos olhos e diante da nossa disponibilidade. Falar de missões é falar da atividade mais importante da igreja. Missões é uma atividade da igreja. A igreja tem que estar sempre envolvida em missões. E os especialistas dizem que existem 3 formas de fazer missões: orando, contribuindo e indo. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eis aí uma sugestão que você possa analisar e ver onde você possa se enquadrar melhor. Queridos, nós lemos no início Marcos capítulo 5, que fala do endemoniado gadareno. Eu acredito que você tenha lido muitas vezes esse texto. Eu creio que Deus tenha revelado a você coisas tremendas a respeito dessa história. E a cada dia o Senhor nos traz novidades. O texto fala a respeito de uma pessoa que estava possessa, possuída por demônios. A Bíblia não fala o início da história dessa pessoa, mas já comenta alguma coisa a respeito da trajetória e também comenta o final dessa triste história, que começou de forma ruim, mas terminou com a intervenção de Jesus. Essa pessoa tinha família, e uma vez estando possesso, eu acredito que isso não aconteceu de uma vez. Acredito que gradativamente isso foi acontecendo na vida dessa pessoa. E é bom ressaltar que os nossos cuidados para com a nossa responsabilidade, filhos principalmente, a nossa ótica dentro de casa, ao observarmos aqueles que estão em nossa responsabilidade, tanto diante de Deus como diante da lei dos homens. Os filhos são responsabilidade dos pais. E nós precisamos estarmos atentos ao comportamento dos nossos filhos. Porque na realidade, quando chegamos à fase em que somos surpreendidos por uma situação, nós somos surpreendidos em função da nossa falta de atenção. Porque se o pai e a mãe observar bem o seu filho, ele vai perceber mudanças. Porque as mudanças são gradativas. Nós nascemos no Rio de Janeiro, fui criado em comunidade, e eu sei do que eu estou falando. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos também que a sociedade, ela ignora a existência do mundo espiritual, ignora o poder que Jesus tem, mas nem por isso ele deixa de ter, porque ele é todo poderoso e ponto final. Então nesse lugar não havia ninguém com autoridade espiritual para expelir dessa pessoa esses demônios. E o cenário era um cenário triste. Era uma pessoa que dioturnamente vivia de um lado para o outro, se ferindo com pedras, e andava nu. Eu quero que você nessa noite tente colocar a sua sensibilidade em ação. Só existe uma maneira de haver sensibilidade com a sua causa: se eu me colocar no seu lugar. E é por isso que entendo que quando Deus estabeleceu, quando Jesus disse que devemos adorar a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, eu acho que o sentido é bem esse. É que eu não vou fazer contra você aquilo que eu sei que é ruim para mim. E aí está o resultado da avaliação e do amor sendo colocado em prática. Então, se você nessa noite
começar a visualizar essa pessoa assim, um homem que andava de um lado para o outro, nu. Aí você vai pensar no seu filho, aí você vai pensar na sua filha, você vai pensar no seu irmão, e aí você vai começar a ter sensibilidade. Porque é bem verdade que nós temos um comportamento que, enquanto é o filho do vizinho, é apenas um comentário. Enquanto é o filho do vizinho da outra rua, é apenas uma lamentação. E ficamos acreditando que nas nossas vidas não pode acontecer. E a Bíblia diz em Eclesiastes que o sol nasce sobre todos, sobre justos e injustos. E o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Ou seja, nós estamos também num posicionamento de perigo se nós não vigiarmos. Nesse caso aqui não tinha quem recorrer, certamente. E essa pessoa vai de um lado para o outro. E a Bíblia diz que tentaram, de forma humana, manietá-lo. Tentaram prendê-lo, tentaram de alguma forma deter essa agitação que ele vivia por possessão demoníaca. Mas a Bíblia diz que não houve sucesso, porque a questão aqui não era humana, a questão aqui era espiritual. Quando na realidade, quase tudo tem ligação com o mundo espiritual. Nem tudo é espiritual, mas quase tudo tem ligação com o mundo espiritual. E o cenário que ocorria aqui nesse lugar era um cenário triste. Certamente alguém que tinha o seu filho, sua filha, seu irmão, alguém ou pessoas que amavam as suas famílias. E quando nós amamos de fato a nossa família, nós nos preocupamos com ela, sim ou não? Então quando eu observo algum jovem tendo algum problema que possa tirá-lo de uma vida comum ou propriamente dita normal, eu lembro do meu filho. Você lembra do seu? Isso na verdade é um despertar da nossa consciência, porque nós sabemos que nós temos também filhos. E certamente as pessoas observavam essa situação com pesar e com medo, porque se aconteceu com o filho do vizinho, certamente poderá acontecer com o meu. E se não tem solução para o filho do vizinho, e se ninguém tinha autoridade espiritual, certamente poderia acontecer com o filho de outra pessoa e também continuar e ficar também da mesma maneira. E a Bíblia diz que ele se machucava com pedras, se feria com pedras, andava em sepulcros. E eu pergunto a você, qual é a pessoa na sua sã consciência vai ficar andando dentro do cemitério? Essa pessoa não tinha vida. Para a sua mãe que o gerou, e você que é mãe, preste atenção. Para a sua mãe que sentiu enjoos, para a sua mãe que ficou sonhando enquanto ele estava no ventre, para a sua mãe que o amamentou, para a sua mãe que o viu crescer, para a sua mãe que idealizou muitas coisas, vendo agora o seu filho nu, louco, de um lado para o outro, aí você se coloca no lugar dela. Para o seu pai que de repente tinha um ofício, pescador, carpinteiro, criador de porcos, não sei. E é bem verdade que todo filho, ele tem um pai como referencial, sim ou não? Se você pegar uma criança e ela tiver um pai que faça qualquer coisa na sociedade, tudo é importante. Cada um no seu setor e todos cooperam para a sociedade, para o crescimento. Não importa o que o pai faça, ele vai dizer que quer ser igual ao pai. Se o pai é mecânico, ele vai dizer, eu quero ser mecânico, igual ao meu pai. Porque o filho enxerga no pai um referencial. E você imagina agora esse pai vendo esse filho, que talvez tenha sonhado tudo com ele. Meu filho vai ser, quando crescer, talvez um soldado, talvez um pescador, talvez um criador de porcos. E a vida o surpreende, porque agora o seu filho não é nada. É apenas uma alma ambulante de um lado para o outro, possesso de demônios, e não existia ninguém que pudesse fazer alguma coisa. A situação desse demoniado causava espanto onde ele morava. E a Bíblia diz que tentaram prendê-lo muitas vezes.
E diz que ele quebrava as correntes, os grilhões. Ele quebrava porque o que estava nele eram demônios. O que estava nele eram demônios destruidores. E Jesus falando acerca de Satanás, em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão, se dirigindo a Satanás, não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele dá uma excelente notícia. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse homem agora está numa situação muito difícil. E Jesus se dirige a este lugar. E Jesus agora está ocupando o cenário. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Quando Jesus chega para agir, as coisas começam a mudar. Enquanto o cenário é dominado pelo diabo, é um cenário triste, é um caos. Mas quando Jesus se manifesta, a coisa começa a ficar diferente. O texto diz que os demônios começaram a sacudir esse homem quando viram a Jesus. E no diálogo eles dizem quem eles são. Somos uma legião. E quando ele usa essa expressão, legião significava na época 6.000 soldados romanos. Ou seja, aquele homem tinha no mínimo 6.000 demônios. E é interessante quando eu li esse texto, e olhando os noticiários, e olhando a minha volta, e olhando o século 21, eu comecei a identificar uma tribo parecida com o endemoniado gadareno. Olhando os noticiários e passando pelas ruas, eu consegui identificar uma tribo parecida com o endemoniado gadareno. Vê se você consegue identificar. E diz assim o versículo 3: 2: lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Eu estou falando das pessoas que usam crack. Eles andam de dia e de noite. Se parecem ou não? E se ferem com pedras, evangelistas? Sim. Só que a pedra que eles estão se ferindo se chama crack. E nessa noite eu quero trazer às vossas vidas uma mensagem de conscientização. Eu quero trazer às vossas vidas a responsabilidade que nós como igreja temos de tentar mudar esse negócio. E talvez você esteja espantado: evangelista, nem a prefeitura consegue. Meu irmão, eles estão usando o que as pessoas usaram com este homem: grilhões e correntes. Eles estão querendo tratar uma coisa espiritual como humana. E não adianta querer combater demônios amarrando as pessoas. Só uma forma de combater isso: na autoridade do poder do nome de Jesus. Repito, só uma maneira de combater isso: na autoridade do poder do nome de Jesus. Eu quero narrar uma história para vocês. Eu estou com 39 anos de idade. Nem parece, né? Parece que tem 18. Só para descontrair, estão muito tensos. E na década de 80, no Rio de Janeiro, existia, começando a ter sucesso, uma droga que cientificamente se chama cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha.
As pessoas riam disso. As pessoas zombavam. Ali vai um maconheiro. Ali vai um chapado. Depois, no final da década de 80, começou a adentrar no Rio de Janeiro uma droga chamada cocaína. Um pó branco, que começou a conquistar muitas pessoas. E as pessoas zombavam disso. Ah lá, já vai o trincadão. É interessante que chegamos num momento em que não dá para brincar mais com as drogas, porque o crack não deixa graça nenhuma. E a verdade é que as pessoas sempre diziam: o filho do vizinho fuma, o meu não. Ó, o filho da vizinha ali, ele cheira, o meu não. E aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele não escolhe cor, nacionalidade, estrutura cultural e nem espiritual. Onde ele encontra uma brecha, ele entra e destrói. Então é uma ação do adversário. Ele veio com a sua astúcia, inserindo na sociedade essas coisas. E como último tiro, ele planejou o crack. E até um advogado de renome estava fumando. Vocês sabem o que eu estou falando. Que advogou o caso Bruno. Filmaram ele fumando, ele falou que fumava crack. E o crack deixa a pessoa alienada. O crack deixa a pessoa maltrapilha. O crack deixa a pessoa afastada de vez da família. E é um problema da igreja, porque isso fala de libertação. E se eu não sou sensível a isso, e se você não é sensível a isso, se você está ignorando o que eu estou falando hoje, faça um favor, ou aceite a Jesus, ou meta o pé da igreja, porque você não é cristão. Que amor é esse? Que evangelho é esse que nós pregamos? Só nos preocupamos com as bênçãos de Deus, e só nos preocupamos com a nossa família, e que se dane o mundo. Esse não é o evangelho que Cristo nos deixou, não. Esse é o evangelho que falsificaram. E quer saber? Eu estou fora. Infelizmente estamos entregando as vidas ao adversário. Porque quando não há reação, há no mínimo conivência. E é bom a gente ficar bem esperto nessa noite, porque o próximo alvo que o adversário está focalizando são os meus filhos e os teus filhos. Está repreendido em nome de Jesus. Fala isso e não vigia não para você ver. Jesus disse: vigiai, vigiai. A igreja precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar, meu irmão. Há 3 maneiras, ou pelo menos 2 maneiras, de nós fazermos isso. E como estou falando para a igreja do Senhor, e não estou em um clube social, não estou numa organização social qualquer, eu estou falando para a igreja de Cristo, para um povo lavado e remido no sangue de Jesus. E é por isso que eu estou sendo otimista nessa noite. E eu creio que se cada um abraçar essa causa hoje, 2013 será um ano diferente. Como é que nós podemos fazer, evangelista? Nós podemos orar. A Bíblia diz que a oração pode muito em seus. A oração pode muito em seus. A Bíblia mente. Hã? Então você crê que se você orar por essa tribo, o Senhor começa a libertar? Sim ou não, queridos? Amém? A Bíblia diz lá em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava na prisão.
mas a igreja fazia contínua oração por ele. Oração continuada. Orando sem cessar, orando até receber. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e libertou a Pedro. Eu estou dizendo para você nessa noite que você tem o poder de fazer alguma coisa. Diga para o seu irmão: você tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não quero lhe amedrontar, mas eu quero te despertar nessa noite. Sabe aonde está o crack? Sabe o que significa isso? Que Ele está mais perto dos nossos filhos do que antes. Quem está entendendo, diga amém. Dá um glória aí, meu filho, para Deus. É para refletir. Não escolhe sexo, nacionalidade, nível cultural. Ele vem e arrebenta. E sabe o que é pior do que prevenir? Correr atrás do prejuízo. Às vezes pensamos assim: olha, eu sou mulher de oração, eu sou um homem de oração, mas eu não tenho ação dentro da minha casa. E eu garanto a você, se você for no complexo de Jericinó, que é conhecido hoje, no dia de domingo e de sábado, e fizer uma entrevista com as pessoas da fila, você vai encontrar muitas mulheres já de oração, indo visitar os seus filhos, Isaías, Jeremias, Ezequiéis, Elias, Eli e etc e tal. Nós podemos orar. Quem vai orar por essa causa sem emoção? Eu falei orar. Amém? É interessante que a estatística que eu vi, e não foi televisão que me mostrou, foi a vida. Eu conheço uma pessoa, e conheço muito bem, que vivia falando na época de todo mundo: olha, fulano fuma, cicrano cheira, cicrano bebe, aquela ali não sei, e não sei o que. E todo mundo, ninguém prestava. E hoje, o seu filho está no último estágio das drogas, está usando crack. E olha que essa pessoa conhece a palavra. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 10, que da nossa boca procede bênção e tem pessoas que em vez de abençoar, amaldiçoam. Só que a Bíblia diz que existe uma lei imutável, chamada lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. E falar de um assunto como esse, no bairro de Bento Ribeiro, parece ser um assunto descabido. O Espírito Santo está me impulsionando a dizer para você que o seu filho está correndo perigo. E é interessante que depois que o adversário domina, e depois que o adversário conduz ao lugar que ele quer, é difícil tirar de lá. Então o melhor é começar a pensar nisso hoje. E pode marcar a data de hoje e começar a se preocupar. Evangelista, eu tenho que perder o meu sono? Não. Tem que parar de perder tempo. Em vez de perder tempo com outras coisas que não são edificantes, invista o tempo orando. Porque é através da oração que as coisas acontecem. A oração tem poder. Onde você não puder estar, a tua oração vai estar surtindo efeito. Somada a sua atenção para com a sua família, porque anjo não cuida de filho, quem cuida são os pais.
Os pais do endemoniado gadareno não podiam fazer nada. Eles não tinham a quem recorrer. Eles não tinham conhecimento. Eu estou nessa noite pregando a um povo que tem a quem recorrer e um povo que tem entendimento. E a Bíblia diz que essa história aqui, meu irmão, estava terrível. Toda a localidade estava apavorada. Ninguém sabia o que fazer. E é mais ou menos assim, você vê a prefeitura indo, lança a mão das pessoas, levam para o abrigo e eles voltam. Porque a situação é espiritual. E esse trabalho não é da prefeitura do Rio. Esse trabalho não é do estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho é de um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse trabalho é de pessoas que acreditam que Jesus liberta verdadeiramente. O Senhor está dizendo para mim e para você que nossas orações são somatórias diante disso. E eu nunca, e nem você nunca vai poder inventar desculpas para Deus dizendo: Deus, eu não pude fazer nada porque era perigoso chegar perto dele. Mas a tua oração poderia fazer alguma coisa e nem orar você quis. Muitas pessoas que estão vivendo isso hoje. E eu tive o desprazer de encontrar um amigo de infância e ele me noticiar que o seu filho está usando drogas, está no crack. Um menino que eu vi na barriga da mãe, um menino que eu vi crescer me chamando de tio. E eu disse para o meu amigo onde ele está. Ele disse: Márcio, eu não sei. A gente nunca sabe onde eles estão. Eles mudam de lugar. Eles vão de um lado para o outro, de dia e de noite, se ferindo com pedras, fumando a pedra do crack. O meu filho está morrendo. E nós estamos pensando num shopping Guadalupe. Que roupa que vamos vestir no Natal? O que vamos comer na ceia de Natal? O que vamos vestir no Ano Novo? Que tipo de roupa que vamos colocar? E sabe por que quando estamos fazendo isso? É porque em nosso meio não tem ninguém com esse problema. E às vezes, muitas das vezes, o problema chega para despertar a mim e a você. Para dizer para mim e para você: ei, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Dezembro é mês de balanço. Dezembro é mês de pensar em futuro. E não se pode pensar no futuro se não estivermos na presença do Senhor. Evangelista, meu filho está muito bem, graças a Deus que continue assim. A minha filha também, muito bem. Mas tem alguém na tua parentela com esse problema? Ou será que você é tão insensível que não consegue sentir nada em saber que alguém que você conhece está sendo como um pano de chão para Satanás? Não vai demorar muito, vamos ter uma epidemia de AIDS. Porque eles fazem tudo ali naquele amontoado. Tem relações sexuais, engravidam, se matam. E a cada dia me parece que Satanás está arrebanhando mais pessoas. E nós estamos esperando Jesus voltar de braços cruzados. E você abre a Bíblia e vai estar escrito lá todos os dias: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Em qualquer hora, em qualquer momento que eu e você abrimos a Bíblia, lá tem uma convocação para mim e para você. E esse ide não é se preparar, colocar um terno, fazer curso teológico, não. Esse ide é por onde você for. O Espírito Santo de Deus essa tarde ministrou ao meu coração sobre isso.
Você acha que Deus está satisfeito em olhar para aquela tribo e ver aquelas pessoas naquele estado? Ora, se Deus não está feliz com isso, e se eu não tenho sensibilidade para com isso, isso é um sinal real de que Deus não habita em mim. Shomenegia sorite keremanas. Shomenegia sorite keremanas. O Senhor está notando, está sendo falado nessa noite. Não sou eu que estou informando a você de forma pessoal e humana. É o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou contando com você. Se não houver uma reação, a verdade é que vai chegar um dia em que você vai sempre cruzar com um endemoniado gadareno querendo roubar a sua bolsa. Você crê que Jesus liberta, sim ou não? Ele me libertou, Ele te libertou. Ele pode libertar qualquer um. E nós deixamos uma porta aberta nessa noite, para quem quiser ser um voluntário, para falar, dialogar com uma pessoa nesse estado. Nós temos uma casa de recuperação de portas abertas. Vou repetir: se eu e você desejarmos sermos úteis diante do Senhor, deixar de lado esse marasmo, deixar de lado essa vida superficial e começarmos a praticar o verdadeiro evangelho, a nosso favor tem uma casa de recuperação, onde tratam dessas pessoas na área espiritual. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Que se você tomar uma atitude de fazer, Deus cuida do resto. Eu estive no evangelismo, eu e minha esposa Márcia, que não está aqui hoje porque está sentindo fortes dores, eu estou até preocupado com isso, mas me foi delegado por Deus a autoridade para pregar hoje. E na Praça de Marechal, não muito distante daqui, você conhece a Praça de Marechal? Lá onde de um lado tem uma igreja que para um monte de carro, do outro um teatro que tem eventos, e do lado de fora um monte de gente morrendo. É ali onde você passa. É ali onde a minha indiferença e a sua são externadas. Nós estivemos ali, Márcio estava do meu lado num dia, e uma dessas pessoas, eu me dirigi a ele com a autoridade do Espírito, e ele me confessou uma coisa: eu era pastor. Vou repetir, você não entendeu? O camarada que usa crack hoje disse para nós: eu era um pastor, eu pregava, eu expulsava demônios, e eu caí, e agora estou aqui. Tem soldados nossos lá, soldados que foram feridos, e nós não podemos ser um exército negligente, de deixar os nossos soldados perecerem. Está na hora de levantarmos a bandeira da vitória, da verdadeira vitória, e dizemos para o inferno: a igreja de Jesus ainda está sobre essa terra. E só você que é a igreja aplauda o Senhor e glorifique a Ele. Só você que é a igreja. Se não for igreja, não precisa. Jesus recebe aplauso de igreja. Quem pensa ser igreja não precisa aplaudir. O aplauso é para Ele. Então hoje é uma noite de reflexão, para que eu e você venhamos despertar. Porque certamente o crack já levou chefes de família,
Filhos procuram pai e não acham. Eles estão nessas tribos, fumando crack. Filhos procuram as mães e não acham, porque elas estão nessas tribos, fumando crack. E sabe qual é a solução que se tem? Humanamente falando, exterminar todo mundo. Ou a solução que eles procuraram, amarrar o endemoniado gadareno. Mas nós sabemos que o que está os demônios que estão nessas pessoas, pelo poder do nome de Jesus, eles podem ser expelidos. E uma vez sendo expelidos, essas pessoas estarão libertas. E uma vez estando libertas, elas poderão estar aqui amanhã, tocando nessa banda. Elas poderão estar aqui amanhã, ocupando esse púlpito. Elas poderão estar aqui amanhã, louvando com as irmãs. Eles poderão estar aqui amanhã, cantando num grupo de crianças, porque tem crianças também. Eles poderão estar aqui amanhã, operando som, sendo diáconos. E não é um sonho tão distante, porque para realizar o sonho tem que haver esforços. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que nós podemos. Eu acho interessante que as pessoas usam Filipenses 4,13 para falar sobre vencer lutas pessoais, para falar em vencer causa na justiça. Mas eu quero ver usar esse versículo para esse aspecto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos escolher ficar vendo as pessoas amarrando o demoniado gadareno ou orando. E é uma segunda forma de fazê-lo. Podemos ir. Porque enquanto Jesus esteve aqui na terra, Ele passou curando. Onde Ele passou, gritaram o nome dEle. Onde as pessoas podiam fazer alguma coisa por si mesma, fizeram. Mas quando não puderam fazer, o Senhor Jesus foi até as pessoas. Lá no tanque de Betesda estava um homem paralítico na cama. E quando Jesus pergunta a ele se ele queria ser curado, ele disse: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Eu não tenho ninguém por mim. E Jesus diz para ele: levanta. O endemoniado gadareno não podia ir até Jesus, porque estava possesso de demônios. Jesus vai ao encontro dele para o libertar. E você espera o quê? Que essas pessoas que usam crack venham aqui? Nós temos que sair do lugar. Diga para o seu irmão nessa noite, se você puder e quiser: nós temos uma tarefa. Jesus está contando conosco. Juventude, tem jovens perecendo. Irmãs, tem mulheres perecendo. Pessoas da terceira idade, tem anciãos também perecendo. Intelectuais, tem intelectuais perecendo. Funcionários públicos, tem funcionários públicos perecendo. Porque Satanás não libera a cara de ninguém. Onde ele encontra uma brecha, ele entra, rouba, mata e destrói. Mas a ação de Jesus proporcionou a este homem libertação. E diz assim: no versículo 10: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Já parou para analisar isso? Por que os demônios não queriam sair daquela província? Porque certamente eles tinham ordens para geograficamente destruir naquela área. Sabe por quê? Porque até o inferno é organizado. Tem estratégia.
Aquele que vem para matar, roubar e destruir, ele tem estratégia. E nós que pregamos vida eterna, muitas das vezes não temos. E declaramos que nós servimos ao general, que nunca perdeu uma batalha. E o versículo 11 diz assim: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aquelas pessoas que hoje se encontram daquela maneira, é possível que amanhã elas possam estar aqui de terno, gravata, pregando. Quem crê que um paralítico pode andar, não pode ignorar que uma pessoa possa ser liberta. Porque a cruz não apontou cura, a cruz apontou libertação. E é desse milagre que a igreja está precisando. É o milagre da reconciliação. É o milagre da libertação dos cativos. É o milagre das pessoas serem de fato e de verdade libertas e pertencerem a este grande ajuntamento. Olha o que ele vai dizendo: e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Essa é a sociedade, e não podemos nos comparar a ela, não podemos ser semelhantes a ela. A sociedade só pensa em prejuízo financeiro. Eles estavam preocupados com os porcos, mas não estavam felizes que aquele homem fora liberto. Mas a igreja não. A igreja não se importa mais com as coisas financeiras do que com a vida, porque Jesus veio para salvar a humanidade. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha a diferença. O homem andava de um lado para o outro, se machucando com pedras, andando em sepulcros, e agora foi liberto. E sendo liberto, agora está vivendo uma vida normal, ou melhor, uma vida melhor do que tinha antes. E o que ele deseja? Seguir a Jesus. Então aquelas pessoas que se encontram hoje drogadas, se elas forem libertas, elas vão desejar uma coisa: seguir o seu libertador. E temos que ter cuidado para não colocar a gente no bolso, que está arriscado eles adentrarem aqui por essa porta e sobressair, ter mais intimidade com Deus do que eu e você. Olha o que ele vai dizendo: Jesus porém não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Feche seus olhos agora, você que pode, você que quer. Você imagina agora uma mãe e um pai preocupado com um filho que se encontra naquelas tribos, e de repente você começa a orar. Você é crente, a sua oração tem efeito, e de repente você toma atitude até de ir ao encontro, e o Senhor te usa para libertar essa pessoa. Agora essa pessoa está indo para casa. Você imagine comigo essa pessoa batendo no portão de casa, e a sua mãe e o seu pai nem imaginam que seja ele. Afinal de contas, ele está preso às drogas, ele está vivendo de uma forma subhumana, e de repente essa pessoa é recebida pelo pai, sã e salva, e dizendo: Jesus me libertou.
Você gostaria, se você estivesse no lugar desse pai e dessa mãe, que isso acontecesse com você? Sim ou não? Então vamos começar a ter sensibilidade com a causa do nosso próximo. O versículo de número 20 diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E todos se maravilhavam. Porque agora, aquele ser humano que é tão imagem e semelhança de Deus como eu e você, está liberto. E ele agora anuncia, no lugar onde viram ele de uma forma vergonhosa, ele chega sã e salvo dizendo: Jesus me libertou. Eu quero pedir que você fique de pé nessa noite. Já estamos terminando. É o último culto de missões do ano. É uma mensagem de reflexão. O meu problema é que eu me preocupo muito com a minha dor de coluna. Eu tenho que entender que existem pessoas vivendo uma situação pior do que a minha. E aí que está o especial de ser cristão. É visualizar alguém numa situação pior do que a sua e tentar ajudar. Eu não sei quem tem parente aqui nessa situação. Eu tenho. Eu tenho um parente nessa situação. Gostaria de não ter, mas tenho. E não seja arrogante nessa noite. Não diga assim: na minha casa não. Porque Jó disse: aquilo que eu mais temi, isso me sobreveio. E às vezes, meu irmão, para ter sensibilidade com alguém que passa fome, Deus permite que nós venhamos a passar necessidade, só para despertar em nós um ser humano melhor. Porque não tem coisa pior do que a falta de compaixão e sensibilidade para com o próximo. Ignorar as coisas que estão bem diante de nós, como se isso não fosse da nossa conta. Eu quero te dar uma péssima notícia a você que pensa que isso é na sua conta. Isso é da nossa conta, sim. Responsabilidade nossa mudar esse quadro. A igreja tem essa função na terra, de buscar diante de Deus a misericórdia dele sobre as vidas que precisam. E eu quero que você nessa noite feche os seus olhos. E eu quero que você nessa noite pense em alguém que está naquela tribo. Mas eu não conheço ninguém. Pode ter certeza que você vai pensar: tem alguém que você não conhece. Com certeza. Você pode até não conhecer, mas Deus conhece. Adote alguém em oração agora. E comece a pedir ao Senhor por essa pessoa, para que ela possa, como um endemoniado gadareno, retornar para casa de repente antes do Natal. Você já pensou a alegria desses pais? Não precisa nem de banquete, só a presença do filho já é alegria. Só a presença do pai já é alegria. Só a presença da mãe já é alegria. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Estamos falando sobre pessoas que o próprio Jesus valorizou na cruz do Calvário. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Então nessa noite, vamos orar por essa tribo. Sim ou não, igreja? Você crê que essa oração vai surtir efeito? E quando você vê um desses passando perto de você, não olhe para eles com um olhar atravessado, não. Adote em oração. Diga: Senhor, mude esse quadro. Senhor, o Estado não está nem aí para isso. O município só consegue fazer muito pouco, mas nós somos igreja. Em nome de Jesus, Senhor, muda esse quadro. Transforma a vida desse jovem. Transforma a vida dessa pessoa. Meu irmão, a Bíblia diz que da nossa boca procede bênção e maldição. Você que gosta de Facebook aí,
Coloque lá isso para o pessoal curtir. Vamos orar pela tribo dos demoniados gadarenos. Vamos mobilizar pessoas para orarem, para buscarem. Porque vai chegar um dia lá na escola que o seu filho vai estar bem perto de alguém que usa isso. E vai estar correndo um risco. Senhor, nós queremos em Tuas mãos entregar agora essa parte da sociedade que se encontra isolada. Isolada, meu Senhor, por uma substância química arquitetada pelo nosso adversário. Essa parte da sociedade, Senhor, que se encontra morando em cabanas improvisadas e que quando são abordados, Senhor, são agressivos. E como a Tua palavra fala do endemoniado gadareno, as pessoas desistiram, porque não podiam de forma alguma deter concorrentes àquele homem. E a sociedade não pode deter essas pessoas com abrigo apenas, porque a questão aqui é espiritual. E nós queremos Te pedir nesta noite, neste culto que intitulamos culto de missões, nós queremos com a nossa oração, Senhor, tentar fazer missões hoje. Senhor, Te pedimos agora pela Cracolândia, Senhor, que se encontra em Marechal Hermes, a Cracolândia que se encontra na Vila Vintém, a Cracolândia que se encontra no bairro de Paciência, a Cracolândia que se encontra na entrada ali do Governador, em frente à comunidade chamada Parque União. Nós queremos Te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor envie anjos agora, com espadas desembainhadas, para que no mundo espiritual haja uma batalha, para que haja o despertar na vida de alguns, pelo menos, que eles possam ser lembrados que eles têm uma casa, que eles têm uma família, que eles pertenceram a uma igreja, que eles tomaram ceia, que eles tocaram instrumentos, que eles louvaram, que eles pregaram, Senhor. Espírito Santo de Deus, fale a essas vidas, leve-os de volta para as suas casas, para a casa familiar, para a casa espiritual. Atenda-nos nesta noite, Senhor. Nós não queremos mais, ó Deus, ver essa tribo crescendo tanto e observando que ali existem chefes de família, pessoas que tinham emprego e já não tem mais, mecânicos, pedreiros, militares, advogados, engenheiros, pessoas que cuidavam do lar e agora não podem cuidar nem de si mesmo, porque foram derrotados, porque estão sendo feridos com pedras. Te pedimos que nesta noite, Senhor, e humildemente Te pedimos nessa noite, que o Senhor desloque anjos para esses lugares. Que não seja, meu Senhor Deus amado, a prefeitura correndo atrás deles, que não seja o caveirão atirando neles, mas que seja o Teu Espírito a falar com cada um deles, o Teu Espírito a ministrar em cada coração. Senhor, em nome de Jesus, como igreja nós Te pedimos agora, Senhor, nós queremos ter uma noite de um sono reparador. Nós queremos ter a sensação do dever cumprido. Nós não queremos amanhã ou depois, Senhor, temer que os nossos filhos sejam alcançados. Não queremos, meu Senhor, amanhã ou depois perceber que a situação se expandiu tanto, que em todo lugar
Onde nós passarmos, Senhor, viemos a encontrar essas tribos. Pessoas que foram neutralizadas pela droga. Pessoas que foram paralisadas pelas drogas. Pessoas que não conseguem mais sonhar. Pessoas que não conseguem mais viver. Que estão vegetando, Senhor. Mas te pedimos nessa noite que em o nome de Jesus, essa oração surta efeito. Em o nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que você glorificasse ao Senhor e aplaudisse Ele como um sinal de que você creu nessa oração, que você crê que Jesus tem poder para isso e que nós podemos mudar o quadro, sim. Pode tomar assento por um momento. Faça uma conta agora muito rápida. Se durante 2013, os 12 meses, se Jesus não voltar, se em cada mês, através da tua oração e ação, você tirar um viciado daquela tribo, final do ano você tirou 12. E se cada um tirar 12, vai ficar estreito para o inferno. Amém, queridos? Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Só você confiar. É só você confiar.